Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre os diodos e seu funcionamento. Mas, antes de prosseguir, deixa um like e se inscreve no nosso canal para receber notificações de novos vídeos, ok? O diodo é um componente eletrônico produzido de materiais semicondutores, que podem funcionar como condutores ou como isolantes. Explicando brevemente, um material semicondutor tem propriedades elétricas intermediárias a dos condutores e dos isolantes. Os melhores semicondutores possuem 4 elétrons na camada de valência, por exemplo, o silício e o germânio, materiais mais utilizados para a fabricação de diodos. Esses materiais se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Por exemplo, quando vários átomos de silício são colocados juntos em uma ligação covalente, eles compartilham seus elétrons da camada de valência formando uma estrutura cristalina. Definimos o cristal de silício como semicondutor intrínseco, ou seja, puro, formado apenas de átomos de silício, e desta forma o cristal age como um material isolante. Para que seja alterada a condutividade elétrica de um semicondutor, é necessário realizar o processo de dopagem, onde o outro elemento é adicionado ao silício. Um semicondutor pode ser dopado positivamente ou negativamente. Isso significa ter um excesso de elétrons livres ou excesso de lacunas. Os materiais semicondutores do tipo P são dopados com elementos trivalentes, como o boro ou o alumínio, que possuem 3 elétrons na camada de valência. O elétron faltante, para que a estrutura fique estável com 8 elétrons, cria um buraco na estrutura cristalina, que chamamos de lacuna. As lacunas são as portadoras de cargas positivas. Os materiais semicondutores do tipo N são dopados com elementos pentavalentes, como o antimônio ou fósforo. Esses elementos possuem 5 elétrons em sua camada de valência, ou seja, um a mais que a estrutura precisa para sua camada de valência ficar estável com 8 elétrons na última camada. Assim, os 4 elétrons se juntam com os átomos de silício, enquanto o 5º elétron se torna livre. Esses elétrons livres são portadores de cargas negativas. A junção de um cristal em que a metade é do tipo P e metade é do tipo N cria uma borda. Essa borda é chamada de junção PN. O lado P da junção tem excesso de lacunas, enquanto o lado N possui excesso de elétrons livres. A junção PN é a base para diversos dispositivos eletrônicos, como diodos, transistores e circuitos integrados. Conforme as leis da física, cargas opostas se atraem. Dessa forma, ao ser formada a junção, as lacunas do lado P atraem os elétrons do lado N, equilibrando o cristal. Esse ato é chamado de recombinação. No entanto, isso só ocorre no centro do cristal, onde as forças de atração são mais fortes, formando a chamada camada de depleção ou barreira de potencial. Agora que já contextualizamos, por sua definição, os diodos são dispositivos eletrônicos formados por materiais semicondutores, e sua função é permitir a passagem da corrente apenas em um dos sentidos, atuando como uma chave não controlada. Essa é a sua simbologia, em que o cátodo é o seu terminal negativo e o anodo é o seu terminal positivo. Através da simbologia, é possível identificar sua polaridade e o sentido que a corrente flui. Os diodos possuem diversas aplicações, sendo assim, vários modelos de cores, encapsulamentos e formas diferentes estão disponíveis no mercado. O diodo é formado pela junção dos 2 tipos de materiais condutores, que vimos no início do vídeo, denominados tipo P e tipo N. Existem 2 formas de utilizar um diodo, através da polarização direta e da polarização inversa. Chamamos de polarização direta quando o terminal positivo do diodo é conectado ao polo positivo da fonte. Nesta configuração, os elétrons livres do diodo são repelidos em direção ao polo positivo, enquanto as cargas positivas também são repelidas. Dessa forma, a região de depleção é reduzida e ocorre a condução elétrica pelo diodo.
Em contrapartida, chamamos de polarização inversa quando o diodo do terminal do anodo é conectado ao lado negativo da fonte e o cátodo conectado ao lado positivo da fonte. Nessa configuração, o positivo é atraído pelo terminal negativo e as cargas negativas são atraídas pelo terminal positivo. Dessa forma, a área de depressão é ampliada e não há condução de corrente elétrica. Com essa polarização, o diodo age como isolante, não permitindo a passagem de corrente. Conforme vimos, em suas condições ideais, quando a polarização é inversa, a corrente que percorre o diodo é nula, e quando polarizado diretamente, a corrente é máxima. Mas em um diodo real de silício, o que vemos é um gráfico semelhante a este. Como pode ser visto no gráfico, em um diodo real, mesmo quando polarizado diretamente, a condução da corrente máxima se inicia apenas quando a tensão da fonte é acima de 0,7 volts. Sendo que no caso da tensão acima de 0,5 volts, há uma pequena corrente sendo conduzida, e na polarização reversa, há uma pequena corrente de fuga, que é desprezível, além de permitir a condução reversa quando é atingida a tensão de ruptura do diodo. Se o diodo for polarizado diretamente, seu circuito equivalente é de uma chave fechada, uma pequena resistência, ou seja, não oferece oposição à passagem da corrente. Já quando polarizado inversamente, o circuito é representado por uma chave aberta, uma grande resistência que não permite a passagem da corrente. Os diodos têm diversas aplicações. Entre as principais podemos citar a ação de retificação em um circuito, como chaveamento e como proteção contra a corrente reversa. É sabido que a maioria dos eletrônicos funciona apenas com tensão contínua. Um bom retificador de onda produzido com diodos será capaz de fazer essa retificação necessária para o correto funcionamento dos eletrônicos. Um dos retificadores mais simples é o tipo meia onda. Ele possui um resistor de carga conectado em série com o diodo. Agora faremos em laboratório. Com auxílio do gerador de sinais, é possível ver os LEDs conduzindo em cada semiciclo alternado. Quando a tensão está no semiciclo positivo, o LED está aceso. Já quando está no semiciclo negativo, o LED está apagado. Apesar de já ser uma corrente contínua, a forma de onda resultante não é estável, mas sim em impulsos. Conforme a frequência aumenta, o sistema fica mais rápido até chegar em aproximadamente 30 Hz, quando o olho humano já não consegue identificar o LED piscando.